A gente lê agora o Salmo 1 e depois a gente vai para a poesia hebraica, onde a gente tenta identificar o paralelismo sinomínico, paralelismo antitético e o paralelismo sintético, que é tipo da linguagem do hebraico. O hebraico tem essas coisas. Aí no Salmo 1 a gente vai achar e vai entender o que é esse paralelismo, esse paralelo que existe de palavras e de ideias. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 1 e o versículo 2 são exemplos de paralelismo, porque na poesia hebraica, que é diferente da poesia da gente que depende de rima, da poesia hebraica não depende de rima, depende de uma comparação entre o primeiro enunciado e o segundo. O primeiro enunciado pode ser igualmente o segundo, ser um paralelismo de ideias, mas pode ser também um paralelismo de ideia contrária. Falar uma coisa boa na primeira linha e uma coisa ruim na segunda linha. Sobre o ímpio, sobre o inferno, sobre o diabo. Às vezes um é sobre Deus, outro é sobre o diabo. Um é sobre o justo, outro é sobre o injusto. Aí é paralelismo antitético, porque ele é um contra o outro. Vamos ver aqui no Salmo 1. No Salmo 1 está falando de alguém bem-aventurado, que quer dizer feliz, abençoado e tal. Aí esse homem, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, primeira linha. Aí já dá outra linha dizendo, nem se assenta no caminho dos pecadores. É um paralelismo, está dizendo algo que esse homem bem-aventurado não deve fazer. Então olha, conselho dos ímpios corresponde à mesma ideia de caminho dos pecadores. Olha a terceira linha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse paralelismo é muito comum de quem está escrevendo o livro de Salmos, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, a poesia, os livros poéticos da Bíblia Sagrada tem essa característica de hebraísmo, que é o paralelismo. Olha outro paralelismo interessante. Quando fala do versículo 1, fala de uma coisa interessante: o bem-aventurado faz isso, não anda, não se detém, não se assenta na roda desses que são ímpios, pecadores e escarnecedores. Olha o paralelismo de título se referindo à mesma pessoa. Ele é ímpio, ele é pecador, ele é escarnecedor, não se junte a ele. E o que é não se juntar? Não andar com, não se deter no caminho, não se assentar na roda. É um paralelismo de ideia, usando termos diferentes, querendo dizer a mesma coisa. Isso é hebraísmo, isso é paralelismo. Observe o 2. O 2 vai dizer algo contrário ao versículo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O 1 é uma coisa positiva que o bem-aventurado faz, e o 2 é uma coisa que ele não deve evitar. O primeiro versículo ele deve evitar, o segundo ele tem que fazer. Então está dizendo, bem-aventurado aquele que não faz isso. O 2 está dizendo, antes faz isso. Isso aí é um paralelismo sintético ou antitético. Vamos entender o que é o paralelismo sinomínico, o que é o paralelismo antitético e o que é o paralelismo sintético. E aí a gente volta para o Salmo 1 de novo, principalmente o versículo 6, que também tem um exemplo. Na página 10 da nossa apostila, diz assim, na página 10, acompanha aí, na apostila: a poesia hebraica, observação importante, a poesia hebraica difere da nossa, porque não depende de rima ou ritmo. O fator principal é o paralelismo de pensamento. Grave bem essa palavra. A Bíblia está cheia de paralelismo de pensamento. As ideias de uma linha se equilibram com as da seguinte. Então tem muito isso. Às vezes é um versículo com outro, às vezes é uma linha com outra no mesmo versículo. As ideias de uma linha se equilibram com as ideias da outra, mas nem sempre são semelhantes. Às vezes é uma contra a outra, e a gente precisa acompanhar o raciocínio do autor. 3 tipos de paralelismo. Primeiro,
o paralelismo sinonímico, que tem a ver com sinônimo. Sinônimo quer dizer o quê? Que são iguais, semelhantes, não é? Às vezes a gente fala uma palavra e fala outra, mas são sinônimos. Ocorre quando o pensamento da primeira linha está de acordo com o da segunda. Aí tem um exemplo de Jó 9:11. Quando a gente vai ler Jó 9:11, é citado um pensamento na primeira linha, parte A, e na parte B do versículo 11 é citada a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Acontece isso. Lembra quando Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador? Parece que a alma ali, ela está dizendo em um sentido, e espírito ali, ela está dizendo em outro sentido, mas ela está dizendo a mesma coisa. É um paralelismo. Agora a gente vai para outro tipo de paralelismo, o paralelismo antitético, que é o oposto. O sinonímico, a mesma linha diz a mesma coisa, a linha A e a linha B diz a mesma coisa. Já o antitético não, diz coisa diferente. Ocorre quando o pensamento da segunda linha contrasta com o da primeira. Aí tem um exemplo de Jó 4:5. O versículo 4 diz uma coisa e o versículo 5 diz outra. Para a gente para a gente ganhar tempo aqui, a gente não vai ler. Já o paralelismo sintético é bem interessante. É um arranjo que faz a segunda linha melhor ou completar o pensamento da primeira. Às vezes o que é dito na primeira linha não está tão clara, mas na segunda linha já deixa a coisa muito clara. E no Salmo 1 vem falando um monte de coisa aqui, mas no final ele vai dar um paralelismo sintético que vai resumir tudo o que é a vida do ímpio e tudo o que é a vida do justo. Aqui é um paralelismo entre o que é servir a Deus e o que não é. Que é chamado de ímpio, pecador, escarnecedor, é aquele que não serve a Deus. Mas o que serve a Deus, ele tem característica aqui, ele é bem-aventurado, ele é o justo. Vamos continuar lendo o Salmo 1 aqui, a partir do verso 3. A partir do verso 3, Salmo 1, que diz: será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo, que as folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Está falando de algo positivo ou negativo? Esse versículo 3 é algo bom ou é algo ruim? Algo bom, que está usando uma linguagem metafórica da plantação. Para falar que alguém servindo a Deus vai prosperar, está usando a ideia de uma árvore plantada junto ao rio que vai dar sempre fruto, e as folhas e os frutos vão estar sempre na estação apropriada. Então isso, ele está querendo dizer que aquele que serve a Deus vai prosperar no tempo certo, na estação certa. Isso aqui é interessante. Aí ele vai dar um outro paralelismo no versículo 4. O paralelismo, ele é sinônimo ou ele é antitético? Vamos ver se ele vai estar dizendo a mesma coisa do 3 ou vai estar dizendo algo contrário. Se for a mesma coisa, é um paralelismo sinonímico. Se for coisa o contrário, é o antitético. Vamos ver se é o contrário. Não são assim os ímpios, é o contrário. Mas são como a moinha que o vento leva, ou como a palha que o vento leva. O que é que ele está querendo dizer aqui? O verso 3 é um paralelismo do verso 4, só que é uma antítese. É um contrário ao outro. Isso é muito comum você encontrar nos livros poéticos. Jó tem muito isso, Salmos tem muito isso, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A poesia hebraica é rica em paralelismo. Paralelismo de palavras, paralelismo de ideias e de pensamentos. Isso é muito comum. Por isso, quem é da dicotomia, ou seja, crê que o homem só tem duas partes, a material e a imaterial, enxerga alma e espírito como um paralelismo de palavras, querendo dizer a mesma coisa. E aí a gente vai acompanhando aqui o verso 5 e 6 de novo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tem paralelismo aqui nesses 5? Tem.
A primeira linha está dizendo uma coisa e a segunda linha dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Aí a gente vai perceber no verso 6 um paralelismo sintético, resumindo tudo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Justo e ímpio está dizendo coisas diferentes, paralelismo antitético, mas está também sintetizando tudo que foi dito no Salmo. Isso aqui é um exemplo fantástico dos 3 exemplos de paralelismo. E aí a gente encerra essa parte aqui do paralelismo que eu prometi gravar.